Fala, povo de Deus, 33º dia da nossa série Gênesis, o início de tudo, e hoje o capítulo 33, um capítulo mais curto do que nós estamos acostumados até aqui, são apenas 20 versículos, e onde a Bíblia vai nos relatar sobre o reencontro de Esaú com Jacó. Amém? Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e os seus filhos depois, Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram, Então, está rolando o reencontro aqui, Jacó está vindo por aqui, Esaú está vindo por aqui, Jacó está morrendo de medo, ele divide o grupo, ele vem se prostrando até a presença de Esaú, mas quando Esaú chega, Esaú o abraça no pescoço bem forte, o beija e eles choram, Ou seja, Esaú, nesse momento, não quer mais matar o seu irmão. Esaú, nesse momento, não quer mais trazer luto à sua família. Quando Jacó fugiu, Esaú tinha jurado ele de morte. Agora que Israel volta, porque ele foi transformado, Esaú o beija, o abraça e o ama. Esse é o Deus que restaura famílias. Esse vídeo de hoje é para falar brevemente do Deus que restaura relacionamentos familiares. Não é vontade de Deus que haja divisões e separações dentro de família. Marido e mulher se separar, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Irmãos não se falarem, pais e filhos não se falarem. Isso não agrada a Deus. Deus quer unidade familiar, E agora há aqui uma unidade novamente familiar entre Esaú e Jacó. Porque um falava que ia matar o outro fugia para não morrer. Mas agora eles se encontram e tudo corre bem. Agora, por que eles se encontram? Porque Jacó está voltando para sua terra. E por que Jacó está voltando para sua terra? Porque Deus mandou ele voltar para sua terra. Ou seja, esse encontro, na realidade, ele foi marcado pelo próprio Deus, E então, se nós pararmos para pensar, é claro que agora, parando para pensar, lendo a história, já sabendo o que aconteceu, é muito fácil. Mas assim, parando para pensar, era óbvio que ia ficar tudo bem. Porque na verdade esse encontro só iria acontecer por vontade do próprio Deus. E se a vontade de Deus é que haja restauração familiar, será que era tão difícil imaginar que o melhor aconteceria? É da vontade de Deus que você e a sua família estejam bem. Aí Esaú ergue os olhos, versículo 5, vê as mulheres e as crianças e pergunta, quem são estes? Jacó respondeu, são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegou José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou, o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Porque Jacó estava mandando presente, Presente. E Jacó responde, ser bem recebido por ti, meu senhor. Disse, porém, Esaú, eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Então Esaú também se tornou um homem próspero, também se tornou um homem rico. Mas Jacó insistiu, não, se te agradaste de mim, aceita este presente da minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem, aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu, que Esaú acabou aceitando. E então disse Esaú, vamos seguir em frente? Eu o acompanharei? Jacó, porém, disse, meu senhor, sabe que as crianças são frágeis e que estão sobre os cuidados. Ovelhas e vacas que amamentam crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo e eu sigo atrás, devagar, no passo dos rebanhos das crianças, até que chegue o meu senhor em Seir,
Esaú sugeriu: permita-me então deixar alguns homens com você. Jacó insistiu. Perguntou: mas para quê, meu senhor? Ter sido recebido por ti, bem já foi o suficiente. Então, Esaú está querendo seguir a caminhada com Jacó, Jacó não quer. Esaú quer deixar alguns homens dele com Jacó, Jacó não quer. Quem sabe Jacó está com medo, né? Quem sabe Jacó ainda teme o que esses homens podem fazer quando eles estiverem dormindo. Quem sabe Jacó ainda teme que Esaú tenha um plano por trás de tudo aquilo ali e ele prefere não seguir com o seu irmão, né? Talvez por medo, ainda que Deus está trabalhando e Deus está no controle, esse homem está com medo, né? Só que aí a Bíblia diz, versículo 16, naquele dia, portanto, Esaú voltou para Seir. Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Então, Esaú foi para um lado e Jacó foi para outra cidade. Tá? Isso aqui nos ensina o quê? Houve perdão entre os irmãos? Houve. Houve uma reconciliação? Houve. Mas não quer dizer que por isso eles vão viver sempre juntos, agora felizes da vida, né? O perdão bíblico, ele é muito necessário e importante, porque a Bíblia diz que aquele que não perdoa não será perdoado, né? Simples assim. Você quer ser perdoado por Deus? Você precisa ser perdoado por Deus, então você também precisa perdoar o seu próximo. Porém, perdoar não significa viver junto para todo sempre, né? Não significa ter de volta no seu ciclo de amizade, por exemplo, né? Mas significa que toda vez que você encontrar aquela pessoa, não vai ficar um clima ruim, não vai ficar um clima chato, não vai haver um clima de divisão, não vai viver um falando mal do outro, um contando história ruim do outro, né? Num jantar de família aqui, se eles se reencontrarem, né? Imaginando aqui, vai estar tudo bem. Então eles realmente se perdoaram, eles realmente se reconciliaram, mas não significa que eles vão estar juntos, até porque o plano de Deus para um é diferente do plano de Deus para outro, né? Nós já falamos em vídeos anteriores aqui que Deus escolheu Jacó, mas rejeitou Esaú. Então Deus tem um plano para cada um deles. E Jacó não pode andar junto com Esaú, porque Esaú não tem a marca da promessa que Jacó tem. Esaú não tem a aliança com o Senhor que Jacó tem. Tá entendendo? Então, por esse motivo, eles também não podem andar juntos, tá? Aqui fica outro ensinamento para nós. Nós precisamos tomar cuidado com quem nós andamos. Nós precisamos tomar cuidado com quem nós colocamos no nosso círculo de amizade, nas nossas companhias mais íntimas, porque se não estiver ligado ao nosso propósito, certamente irá nos atrasar, certamente irá nos trazer prejuízo, certamente irá nos trazer malefícios, tá bom? Olha lá o povo que saiu do Egito, né, indo para Canaã, lá na frente dessa história. O que aconteceu com eles? Andaram 40 anos e 40, né? Andaram 40 anos no deserto. Por quê? Porque o povo murmurava, reclamava. Mas Josué e Caleb, por exemplo, Josué e Caleb, que estavam dentro daquele povo, entraram na terra prometida. Lembra? Foram 12 espias ver Canaã, ver ali Jericó, e apenas 2 trouxeram boas notícias. Josué e Caleb foram os únicos 2 que entraram na terra prometida. Eles entraram, mas foram atrasados 40 anos. Por quê? Porque estavam andando com pessoas que não tinham a mesma visão que ele. Você, se ficar andando com pessoas que não têm a mesma visão, não têm a mesma aliança, não têm a mesma fé, não têm o mesmo propósito, você pode até chegar onde Deus quer que você chegue, mas você vai se atrasar muito, tá? Então entenda isso. Cuidado com quem você deixa ser o seu amigo íntimo. Cuidado com quem você deixa andar com você, porque nem todo mundo tem a mesma visão, o mesmo propósito, a mesma fé, a mesma aliança com Deus que você. Amém? Aí a Bíblia diz assim, tendo voltado de Padã Arã, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por 100 peças de prata, comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha amado o campamento, e ali edificou um altar e o chamou de El Elohe Israel, que significa o Deus de Israel, ou poderoso é o Deus de Israel. Então, no fim das contas, Jacó ergue um altar e dá o nome daquele altar de poderoso é o Deus de Israel. Gênesis 28, tá? Nós estamos em Gênesis 33. Gênesis 28
Isaac, pai de Jacó, o despede quando este vai para a terra de Labão, os seus parentes, fugindo de Esaú, e ele fala que o Deus Todo-Poderoso te acompanhe. E agora em Gênesis 33, pela primeira vez, Jacó, que agora é Israel, ergue um altar ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que o seu pai lhe apresentou. Você está entendendo como é importante você, pai, você líder espiritual, você referência para alguém, quem sabe para o irmão mais novo, para alguém na escola, na faculdade, apresentar quem Deus é para a pessoa. Porque há muitos anos atrás, há 20 anos atrás, em Gênesis 28, Isaac fala do Deus Todo-Poderoso. E agora, 20 anos lá na frente, Israel, Jacó, ergue um altar ao Deus Todo-Poderoso. A semente foi lançada lá atrás e veio germinar agora, tá bom? Existem pessoas para as quais você prega que não vão se converter agora, mas a semente está sendo lançada e lá na frente vai crescer. O problema é quando existe uma pessoa que não tem semente nenhuma no coração. Esse é o problema, porque como é que vai germinar se não tem semente no coração? Agora, quando você é um plantador de sementes, a alguma hora essa semente vai crescer, tá? Então você conhece um parente seu que ainda não serve e não segue a Cristo? Lance uma semente no coração dele. O seu pai ainda não se converteu, lance uma semente. A sua mãe não se converteu, lance uma semente. Seus filhos não se converteram, lance uma semente, tá? O seu irmão, o seu patrão, alguém que você conhece, se os seus funcionários não se converteram, lance uma semente. É o seu vizinho, lance uma semente. Eu não sei quem é, mas lance uma semente, porque pode demorar 20 dias, 20 semanas, 20 meses ou 20 anos, mas uma hora essa semente vai crescer. Amém? Eu creio nisso. Uma hora essa semente vai crescer, tá? E descansa o teu coração. Jacó passou 20 anos preocupado com Esaú e como seria esse encontro. Mal sabia ele que Deus já estava trabalhando lá no coração de Esaú, tirando o ódio do coração dele. Mais importante do que se preocupar com Esaú é se preocupar com você, Jacó. Porque para Deus transformar um relacionamento lá daqui 20 anos, primeiro Ele tem que transformar você aqui. Repare que Jacó só se encontra com Esaú quando Jacó não é mais Jacó, Jacó é Israel. A coisa entre os irmãos só mudam quando Jacó muda. Então, só para encerrar o vídeo, quem sabe você, Deus mandou eu falar isso aqui agora, quem sabe você está tendo problemas familiares. Está tendo problema com um filho, com um irmão, com uma mãe, com um pai, com um tio, com um avô, com um neto. Ou quem sabe é dentro da sua igreja o problema, com um líder, com um pastor, com um liderado, com uma ovelha. Quem sabe o problema é na sua vizinhança, é no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Você tem um problema com alguém. Pare de se preocupar com o outro. E passe a se preocupar mais com você, para que Deus transforme quem você é. Porque quando Deus transformar você, Jacó, em Israel, aí Ele muda o seu relacionamento com aquela pessoa, tá? Então, mais importante do que nesse momento Deus transformar aquela pessoa, é Deus transformar você. Tem gente que gasta muito tempo orando pelos outros. Glória a Deus, top demais, continue. Mas gaste ainda mais tempo orando por você, para que Deus transforme você. Ou você vai me falar que você é um santo perfeito, um anjo com uma auréola na cabeça? Certamente não é. Certamente há coisas das quais você precisa melhorar e se aprimorar. Então, invista um pouquinho mais de tempo orando por você e pela sua transformação. E aí, quando você for outra pessoa em Cristo Jesus, certamente todos os relacionamentos da sua vida também serão transformados. Amém? Porque quem está no controle da sua história é quem? É o El Elohe Israel, o poderoso Deus de Israel, é que está no controle da sua vida. O poderoso Deus de Israel. Quem é Israel? Não olhe para como a nação hoje. Israel, nesse momento do texto, é Jacó. Ou seja, ele está erguendo um altar e está falando: ao meu Deus, o Todo-Poderoso. Então, que você erga um altar de adoração aí na sua vida, na sua casa, ao seu Deus, o Todo-Poderoso,
o El Elohe Victor, o poderoso Deus do Victor, o poderoso Deus do, fala o seu nome, fala o seu nome, o nosso Deus Todo-Poderoso. É a Ele a quem erguemos altares de adoração, é a Ele a quem seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, a majestade, o poder pelos séculos dos séculos, é dele, é por Ele, é para Ele, é nele que nós confiamos e é Ele quem muda a história da nossa vida, da nossa família. Creia no Deus Todo-Poderoso que te chamou, que te transformou e que vai transformar toda a história da sua família. Amém? Creia em Cristo Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare palavras proféticas sobre a sua casa, sobre a sua família, e grande será a transformação que acontecerá dentro desse lar. Amém? Que Deus te abençoe. Um beijo no coração. Te espero aqui amanhã no capítulo 34.